Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos novamente ao stream. Desta vez vamos voltar às nossas sessões de escrita e criação de conteúdo. Enquanto mais pessoal não chega carregado com ideias e sugestões para a criação de toda uma série de conteúdo e com a permissão dos presentes, vou tratar de adiantar alguma informação relativamente a este pedaço do mundo no qual eu corro a minha campanha de Dungeons and Dragons. Em transmissões anteriores tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre o mundo de Osluvi e sem problema algum admiti que se eu conhecer 5% do mapa é muito. Desta feita, juntando o útil ao agradável, trazendo o mundo de Osluvi aqui para o stream, posso contar com a vossa ajuda para enriquecer muito mais do que aquilo que eu poderia alguma vez conceber este mundo em que tudo é possível, porque estamos a falar não só de um mundo para uma campanha de Dungeons and Dragons, por si só é um jogo narrativo que acaba por beneficiar muito da criatividade e do pensamento fora da caixa, mas antes de ser o jogo narrativo que é um jogo narrativo que, como todos vocês sabem, são tipos de entretenimento limitados apenas pelo potencial da nossa imaginação. Desta feita, aquilo que nós temos aqui, neste pedaço que vai ganhando a sua importância no ponto atual da narrativa, e é nada mais nada menos do que o centro de Dosluvi no que toca à religião, à magia e à ciência. Da forma como a mitologia de Dosluvi está construída, basicamente foi aqui no arquipélago cardeal, nomeadamente no centro, em Terra Zavane, que os deuses fundadores criaram os escritos e os encantamentos que permitiram garantir que nenhuma das divindades, independentemente do seu departamento a nível de alinhamento e de intenção, possa intervir com o funcionamento não só do livre-arbítrio, mas também das vontades das próprias pessoas. Com base nisso, após os escritos terem sido criados e fundados em Terrazavane, assim que os mesmos foram ativados, cada um dos deuses foi enviado para um plano diferente, um plano próprio, e através dos quais eles, não vou dizer que influenciam diretamente, mas conseguem ter alguma influência junto dos seus crentes e daqueles que seguem os seus ensinamentos. Contudo, eles não conseguem entrar no plano material. Posto isto, e como tributo, como reflexo nesta realidade, os vários crentes em torno das várias ilhas do arquipélago fundaram templos dedicados a cada um dos pais fundadores. Ou, em alguns casos, há algumas ilhas em que, por questões de semelhança de domínio, há duas entidades a assumir controle sobre a ilha. A título de exemplo, e começando já aqui a escrever qualquer coisa, vou já deixar aqui o apontamento-chave do que toca à criação de qualquer escrita, na minha modesta opinião. Quando eu estou a escrever o que quer que seja, eu gosto de ter sempre esta cábula comigo. Quem? Onde? Como? Quando? Porquê?
Vou garantir que isto está em condições. Muito bem. Isto porquê? Estas perguntas são excelentes para obter toda uma série de respostas e aquilo que lhes dá essa excelência é que podem ser aplicados a qualquer contexto, em qualquer domínio. Eu tanto me posso referir ao quem como um habitante qualquer, como posso aplicá-lo a quem é que influenciou o domínio de uma maneira esotérica. O onde pode ser uma rua, o onde pode ser o mundo do Ozlubi. E são perguntas que, por causa da sua simplicidade, nos ajudam a descobrir mais sobre aquilo que estamos a escrever, sobre aquilo que estamos a criar. E eu defendo que, independentemente daquilo que estejamos a criar, a criação sabe mais sobre ela própria do que nós alguma vez saberemos. E cabe-nos a nós, como criadores, ir à descoberta. E estas perguntas são chave. Agora, podemos acrescentar uma outra, que em conversa com o enorme André Ferreira sobre estas questões da escrita criativa e tudo o resto, ele partilhou comigo um vídeo sobre o assunto em que o escritor em questão, está-me a falhar o nome dele, mas se não estou eu, ele é guionista de uma série de filmes e séries e coisas do género. Para além dessas questões, ele acrescentava uma outra, se bem que é um pouco mais condicional, que é como resolver. Isto é no sentido de nós temos uma personagem que pensa desta maneira, tem esta ambição e esta questão coloca-se quando ela se depara com o grande problema que pode ser o grande pretexto da narrativa ou apenas uma das barreiras, um dos impedimentos, e é necessário saber como é que ela vai resolver esse problema. Mas, tendo isso em consideração, vamos deixar aqui a questão e vamos começar a fazer um breve apanhado. Vou só deixar aqui algumas anotações sobre quem rege sobre o quê. Por exemplo, em Sutri, que é aqui. Deixa eu ver se, por exemplo, eu consigo inserir aqui alguma coisa. Ah, cá está. Uma caixa de texto simples. Muito bem. À partida não haverá stress. Ah, haverá stress. Olha que simpático. Uh... Ok. Não pode ser assim. Não é para jogar com a estética que aqui estamos. Pronto. Bahamut é a entidade que é refletida em Sutri. Aqui em Ait temos Ayun, a deusa da sabedoria. A seguir, em Mípides, temos a Rainha dos Corvos. E como não haveria de deixar de ser,
é nesta ilha que essencialmente estão os cemitérios do arquipélago. Em Dixor, aqui em baixo, temos Coralan, o deus responsável pela criação dos elfos e da magia, se a memória não me falha. Em Corobalt, temos aqui duas divindades. Temos Pelor e Melora. De seguida, em Okoming, temos Erathis, a deusa da justiça. Justiça, civilização e leis. Uma senhora muito simpática. E em Lunset temos quem? Hum. Por alguma razão, isto vai ao encontro daquilo que eu disse, que a obra está mais sobre ela do que o criador. Eu não tenho nos meus apontamentos nenhuma divindade associada. Se bem que eu tenho algo mais que está presente e que não quero revelar em stream, para o caso de algum dos meus jogadores estar a assistir ou poder ver o vídeo mais à frente, quando fizer o upload para o YouTube. Mas vamos deixar em aberto. E quanto ao que a Terrazavane diz respeito, ou seja, o centro do arquipélago, por todos os efeitos, a capital do arquipélago, ok. É precisamente aqui, na capital, em Alvadel, que está erguido um enorme monumento, que não é nada mais nada menos que os escritos, o decreto final, como foi batizado pelas divindades e pelos seguidores que estiveram presentes no momento derradeiro da sua criação. Que para todos os efeitos eles são visíveis, eles são acessíveis, eles são visitados com uma enorme regularidade, mas também estão protegidos 24 sobre 24 horas, não só por forças armadas bastante poderosas do ponto de vista bélico, mas também protegidos com toda uma série de encantamentos. Uma vez que toda a gente tem consciência que a sua destruição ou dissolução, ou na pior das hipóteses a reversão da sua intenção, como por exemplo usar o decreto final para garantir a expulsão, o exílio, chamemos-lhe assim, dos deuses criadores, e dar livre acesso a todas as outras divindades com intenções mais nefastas, como por exemplo Lolth ou Orcus ou Asmodeus. Se bem que Asmodeus está num domínio diferente, mas vocês percebem, é aquilo que eu pretendo dizer. De resto, outros pormenores interessantes relativamente o que é que
se pode partilhar mais sobre o arquipélago cardeal? Bem, comecemos por Corobald. Aquilo que distingue Corobald dos restantes é um enorme farol que guia as várias embarcações que chegam do resto do continente do mundo de Osluvi, como também pelas restantes ilhas. Há constantemente barcos a circular, embora haja pontes que não estão ilustradas no mapa, mas há pontes que juntam as várias ilhas e também cada uma delas à ilha central. Mas lá está. A jornada pode ser mais rápida de barco e dependendo daquilo que se pretende fazer. Possa isto, em Corobald que está um enorme farol. Os restantes têm os seus indicadores luminosos, mas Corobald é o chamativo. E acaba por ser o ponto de entrada para toda a troca comercial no arquipélago cardeal. As encomendas, as distribuidoras chegam a Corobald, tracam nas suas docas e a partir daí seguem para o resto do arquipélago e as mesmas são carregadas, qualquer seja tem que ser carregado e voltam para o resto do mundo de Osluvi. De resto, existe uma abundância de enormes jardins, um pouco por toda a ilha, isto um reflexo das influências de Melora, e há toda uma série de druidas que tratam de garantir que as coisas assim ficam. Tratam de manter e de preservar os jardins, de manter e preservar a natureza e ajudar os vários habitantes que, na sua maioria, vivem daquilo que o solo tem para dar e é abundante na forma como o faz. E temos aqui então o domínio, ou melhor, a junção de domínios do trabalho em equipa de Pelor e Melora e de todos aqueles que seguem os seus ensinamentos e as suas intenções. Sendo aqui então uns pequenos pontos. Temos aqui o farol. Temos as docas. As docas. E jardins. Vamos passar para Ocoming. Ora bem, em Ocoming, uma vez que estamos a falar do domínio de Eratis, existe o Grande Tribunal. E para todos os efeitos é aqui que isto acaba por ser o termo-chave que descreve o arquipélago cardeal. Que é o facto de ser aqui que aqueles que ambicionam ser os melhores nas suas áreas, nas suas artes, vêm. Uma vez que cada uma das ilhas tem um domínio específico, cada uma das ilhas tem o seu elemento distinto e é bastante específico. Há muitos que vêm um pouco de toda a Dosluvi para, lá está, aprender com os melhores.
aí no que ao Coming diz respeito, os melhores juristas, os melhores advogados, é aqui que vêm aprender a arte, não só da advocacia em si, mas também de argumentação, de expor informação, de defender e de atacar usando as palavras, usando factos. Por isso podemos dizer que Alcoming é a casa do direito. Tudo bem, já temos ali um tribunal a indicar isso, mas vamos reforçar, vamos usar um pleonasmo. Já que os mesmos existem, vamos usá-los. Casa do direito. A seguir, Lunset. Lunset é a terra de artesãos. Da malta que gosta de criar coisas, coisinhas com as suas mãos. Que tanto pode ser joalharia ou outro tipo de arte refinada, como alguns elementos de engenharia mais delicada e ou complexa. E lá está, há aqui ainda alguns elementos que para já vou querer deixar em segredo por questões de relevância narrativa. Mas vamos então passar para o topo, para Sutri. Para todos os efeitos, aqui há toda uma série de guarnições. Há aqui toda uma série de locais para a formação, capacitação de forças armadas que tratam depois de patrulhar intensivamente não só a ilha de Sudri, mas também os vários pontos do arquipélago. Pelo que acaba por haver sempre um edifício que possa ser um reflexo disso, que é para não obrigar a que no momento das patrulhas o pessoal esteja sempre a convergir uh, de regresso a Sutri. Seria bastante contraprodutivo alguém tipo ter que dar a volta ao arquipélago todo, o que me atrevo a dizer por si só demoraria um dia inteiro a correr bem e depois ter que regressar. Partindo do princípio que não há stress, não há complicações, não há pessoas a serem detidas. Por isso, guarnições, armadas, patrulhas. E assim estamos a falar aqui de clérigos, de paladinos, de soldados rasos também. Porque não é necessário que toda a gente saiba usar magia. Se eu me puser para aqui a inserir colunas. Uh, colunas, exatamente, duas colunas. Sim. Ok, vamos continuar a escrever e ver o que é que sai daqui. Dando a volta. Também tenho aqui nota de que existe uma grande biblioteca em Sutri. Mais uma vez que é em Aid que temos o domínio de Ayun, a deusa da sabedoria, do conhecimento e tudo o resto, em que também há uma extensa biblioteca. Não me pergunto, não me causa surpresa se
E eu acabei, por exemplo, por tomar a nota no sítio errado, por mero acidente. Mas, continuando a nossa construção. Ah, pois, assim não. Assim não dá muito jeito, não. Não, vamos continuar a escrever. Qualquer coisa faço o belo do scroll e ficamos todos contentes lá mesmo. Temos a questão do mini Daiun. Extensa biblioteca. É aqui que temos os grandes pensadores. Barra as grandes mentes da Doslúvia. Modéstia à parte, diga-se de passagem, como é óbvio. Não queremos ferir os sentimentos de ninguém. E temos toda uma série de invenções a ser construídas ou pensadas 24 sobre 24 horas. Sendo a mais recente o protótipo alto. Peço desculpa. De uma aeronave. Isto porquê? Porque Nosluvi é um mundo extenso. Estamos a falar de um arquipélago. Tudo muito bem que existem os pontos, que existem embarcações. Uh, mas da mesma maneira que algumas pessoas conseguem manipular o ar, a atmosfera e conseguem elas próprias voar, chega-se à conclusão que pelo ar tudo é mais rápido. E existe neste preciso momento um protótipo a ser desenvolvido nesse sentido em Ayun, que tem mostrado resultados promissores, mas ainda não chegou a um consenso relativamente a um mecanismo de propulsão, a uma fonte de alimentação, a um combustível que consiga assegurar de forma mais proveitosa um desempenho seguro da, da aeronave. Pelo que estão constantemente a ser feitos testes e a garantir que mais cedo ou mais tarde se vai conseguir chegar a algo que possa ser produzido, não vou dizer em massa, mas com maior frequência e intensidade e revolucionar os métodos de transporte por todo o Dosluvi. Passando para o próximo local. Peço imensa desculpa. Passando para Mípites, no domínio da Rainha dos Corvos. Há toda uma série de catedrais e de templos. E eu tenho notado que toda a ilha é o cemitério do arquipélago cardeal. Ora bem, não sei até que ponto é que esse conceito, por muito que seja interessante, e se vocês já jogaram Bloodborne, conseguem aperceber-se o quão apelativo do ponto de vista estético e filosófico e narrativo consegue ser o facto de termos um vasto local coberto de templos
de capelas e de lápides a emergirem do chão. Não sei, a nível de praticalidade, se faria muito sentido ter os mortos do arquipélago cardeal a serem mobilizados para um único sítio. E deixo a questão no ar se é pertinente manter essa premissa ou arranjar algo do tipo apenas algumas pessoas ou alguns números de pessoas são sepultados sepultados em Mípides, enquanto que outras por esta ou por aquela razão são sepultados em cemitérios mais próximos da ilha em que residem. Deixo à consideração. Passando para o próximo local. Dixor. Ora, muito bem. Dixor é um dos locais mais deslumbrantes do arquipélago cardeal, uma vez que se trata do domínio de Coralan. Aqui está ele. E atendendo à abundância de vegetação e tudo o resto, se bem que quando digo vegetação não estou a falar de florestas abandonadas, não. Dixor, do ponto de vista estético, é a manifestação da Feywild no plano material. De uma forma QB, ou seja, não temos ali nenhum exagero no que toca a estéticas. Tudo muito bem que existe espaço para ver algumas cores estranhas, algumas cores peculiares que diferem dos típicos verdes, mas lá está numa manifestação pura e dura da Feywild. Há ali um toquezinho. E lá, da mesma maneira que temos alguns druidas em Corobalt, druidas estes dedicados a Melora, em Dixor temos um outro tipo de druidas e estes mais afetos a Coralon e a seus ensinamentos, pelo que grande parte deles acabam por ser elfos. Manifestação da Feywild. E agora, se me permitem, vou aqui confirmar umas coisas. Exatamente. Bonito aqui dar erros para a câmera. São da Feywild. E temos druidas. Temos elfos. E creio que, ok, depois teríamos Terrazavena, então, que conta com o quê? Com o decreto final, que está erguido na praça central, debaixo do olhar atento de estatuetas dos vários deuses criadores, dos vários deuses fundadores, em que cada estátua está alinhada com a respectiva ilha. Ou seja, neste canto aqui, vamos imaginar que isto aqui é o decreto final, não é? E temos aqui uma estátua de Ayun. Aqui temos uma estátua de Bahamut. Aqui temos uma estátua de qualquer coisa. Aqui de Eratis e por aí adiante. Temos uma
presença forte de guardas. Teríamos mais o quê? Teríamos também visitas, excursões, por assim dizer. Uh, vamos ao termo. É um local de estágio, nossa, de aprendizagem para as várias pessoas que vêm até ao arquipélago para aprender os vários tipos de artes. E no que toca àqueles que uh, vêm aprender com história, estamos em várias áreas. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, eles vão acabar por ter contacto direto com o decreto final, perceber o porquê da sua implementação, o porquê da sua vigilância constante e, consequentemente, o porquê da sua preservação. E agora, era este o momento em que eu colocaria questões ao chat, a quem estiver a assistir, e que pontos narrativos é que vocês achariam interessantes de implementar nesta parte do mundo de Osluvi. Vou deixar a questão no ar, guardar um bocado. A nível de indicação e uma possível dica, há uma facção que está intrinsecamente associada a uma típica guilda de ladrões. De ladrões e de assassinos, convenhamos. Com os quais os jogadores já se cruzaram. E que ainda tem alguma presença. Independentemente do impacto que os jogadores tiveram na sua consolidação. E ainda há aqui um resquício, ainda há aqui uma manifestação e que mantém um olhar atento, nomeadamente nas pessoas que entram e saem, as suas intenções e o porquê da sua vinda e de onde vêm. No que a IT diz respeito, creio que se torna aparente uma possível demanda, que é incumbir os jogadores de arranjar uma maneira que permita a aeronave funcionar. Alguns jogadores têm alguma filiação com a Rainha dos Corvos, pelo que não me admiraria nada que numa eventual visita ao arquipélago cardeal eles se sintam tentados a visitar um dos templos principais e quiçá através desse contacto fazer uma visita direta à Shadowfell, uma vez que alguns jogadores já começam a ter acesso a esse tipo de habilidades que permitem esse tipo de factos.
e ao mesmo tempo sendo tentador ter alguma coisa relacionada com os corpos que são sepultados, não só falando de zombies a saírem das sepulturas, o que não faz sentido nenhum, atendendo à influência da Rainha dos Corvos e daqueles que a seguem, se bem que é sempre possível, já que o decreto final exila as entidades de terem um domínio presente no plano material. Eu pessoalmente não gosto de zombies. E mais depressa pegaria numa peste, numa praga qualquer que se ameaça alastrar para, para o resto do arquipélago, sem querer dar um reality check muito grande, uma vez que ainda estamos em contexto pandémico por causa da Covid-19. Parece-me lá está muito mais plausível do que zombies. Relativamente a Dixor, não há muito que na minha cabeça para já me faça muito sentido quanto a potenciais demandas, sem serem coisas muito corriqueiras, do tipo explorar a ilha à procura de um componente. Embora me sinta tentado em dizer que em Dixor existe um portal para a Feywild. Algures. Talvez uma prenda de Coraline. Se bem que é importante dizer que muito provavelmente Coraline não está na Feywild, mas sim literalmente um, num, num outro tipo de plano que, atendendo aos seus poderes, às suas habilidades, ele pode muito bem usá-lo como um reflexo da Feywild. Em Corobolt, atendendo à questão de ter muitas pessoas a entrar e a sair, ter a questão das docas, ter muitas demandas relacionadas com recuperar mercadoria perdida, apanhar ladrões. E mais uma série de demandas que me pareçam. Lá está, também é bater um pouco no corriqueiro, no sentido de que é algo banal, mas a nível de contexto, uma vez que estamos a falar de um porto de docas que tem muito movimento, existe aqui um grande contacto entre as várias raças que abundam em Dosluvi. Parece mais propício a que este tipo de eventos aconteçam. Relativamente ao Coming, bem, aqui podemos pegar em coisas interessantes, como por exemplo assistir a julgamentos e ter sempre algo muito interessante de se fazer, que é ter os jogadores a serem julgados, mas vou colocar os julgados entre aspas, confrontar os jogadores com o método socrático, em que eles estão a assistir um julgamento e há sempre ali um fulano qualquer que então, olha, eles vão deduzir que ele é culpado por causa disto, isto e aquilo. E os jogadores dizem, concordamos, sim senhor. Então e porquê é que vocês concordam? Por causa disto, claro que é ilegal e é imoral e é isto. Então, mas e se ele tivesse feito isto em prol do bem de não sei quem? Não, continua assim porque está escrito que. Então isso não. Se em vez de estar escrito desta maneira tivesse escrito daquela. Bom, estão a perceber?
algo para deixar os jogadores a pensar e das duas uma, mandar uma chapada ao gajo para ele se calar ou, virarem costas ou então ficar a pensar no assunto e se calhar chegar à conclusão de que vivemos numa realidade minada por cinzentos e não de preto e branco. Algo que é sempre interessante de se fazer. E a seguir. A seguir temos um set. Pois. Pois. Só um set não quero mesmo debruçar muito sobre o. Bem. Pegando aqui na questão dos artesãos, podemos ir buscar a mesma premissa. Alto. Tenho que fazer isto assim. Fazer a mesma coisa que se arranjou para Dixor, que é arranjar materiais. Os artesãos. Os artesãos estão. Lá está. Estão a fazer as suas coisas, estão nas suas aventuras, salvo seja, e precisam de materiais. Seja ouro, seja cobre, seja algo super raro que os jogadores podem ter consigo, ou que é necessário percorrer o arquipélago, ou então percorrer outras partes do Zelúvio para recolher. Em troca de recompensas, em troca de coisas. Até pode ser de favores. Ou então fazerem algo apenas de livre espontânea vontade, porque é o correto, o ético a fazer. Porque de resto não quero mesmo debruçar mais, porque vai ser épico. Próximo ponto. Pois, Teresa Vane. Teresa Vane acaba por ser também interessante na forma como nós podemos pegar nisto e trazer alguns elementos narrativos interessantes para eventuais aventuras. Uma vez que estamos a falar do centro da civilização e temos a questão do decreto final é erguer-se sobre tudo e sobre todos. E apesar de não haver grandes certezas quanto à possibilidade de reverter os efeitos do decreto final e tudo o resto, o bom senso dita que o mesmo deve ser protegido de forma a manter-se intacto e garantir que os deuses estão cada um no seu canto e não estão a travar conflitos com consequências nefastas para a humanidade. É fácil simplesmente deduzir que alguém está a pensar atacar o decreto final. E aqui tanto pode ser para destruir como para reverter os seus efeitos. Só isto aqui já nos dá um pouco de pano para mangas. Porque apagando aqui a nossa cabulazinha, levamos logo com o quem é que está a fazer isto. Se torna alguma guilda, algum seguidor de um deus que não vou dizer que foi traído, mas lá está, vamos pôr um seguidor de Vecna. Pronto. E depois porquê? Outra questão muito interessante de aplicar é só porque sim, uma espécie de Joker que faz as coisas só porque tem piada e ver o mundo arder é fixe. Tem algo a ganhar com isso, é alguém que apesar de tudo
por causa da sua fé, da sua crença, consegue ter contacto com alguma dessas entidades e aos poucos tem-lhe alimentado não só com poder, mas com informação que o possa ajudar a chegar a esse fim. E depois como resolver? Ora bem, como é que estamos a falar de um artefacto super poderoso, super antigo, foi concebido pelas entidades mais poderosas à face de Dosnuvi. Como é que nós conseguimos não só destruí-lo, mas também reverter o seu efeito? Isto não vai lá com pequenos counterspells. Quanto muito um counterspell de nível 9 e a rolar um D20 com DC de 20 para cima. Podemos deixar aqui uma nota de apontar. Estamos tentado em fazer algo do tipo. Não consigo. Não consigo assim. Não vai assim. Encontrar pontos fracos no decreto final. Não necessariamente na obra em si, nos manuscritos, ou melhor, é mais um não só, mas também, não só nos manuscritos, mas também nas pessoas que os protegem, que têm as suas barreiras protetoras, que têm as suas forças mobilizadas. E que tratam de garantir todos os dias que os mesmos estão intactos e estão preservados. Porque estamos a falar de humanos, e coloco aqui aspas, porque no mundo de Osluvi temos humanos, temos elfos, temos orcs, temos tabaxis, temos toda uma panóplia de raças. E são todos mortais, são todos propícios a erros, porque se fossem perfeitos seriam deuses, e não é isto que se trata. E todos eles são fáceis de manipular de alguma maneira, uns mais que outros, porque todos têm as suas ambições pessoais, todos têm os seus afazeres, alguns muito provavelmente podem não querer ter este tipo de vida para o resto dos seus dias, e uma saída fácil ao preço certo é sempre tentadora. Agora, estas pessoas teriam o conhecimento, teriam os recursos necessários para acatar esta demanda e destruir barra deturpar o decreto final? Não sei. É algo a tomar nota? É algo a pensar? Mas não deixa de ser um ponto interessante e que, claro, estamos a falar de magnitude à escala do multiverso, quase. Porque, e o que é que aconteceria se o decreto final fosse destruído? As barreiras que separam os deuses do plano material cessariam? E quem é que seriam os primeiros a chegar? Os deuses que são mais nefastos nas suas intenções e querem fazer do mundo o seu recreio? Ou imediatamente viriam os outros deuses purgar quem levou a cabo esta ousadia e procurar garantir que o decreto final volta a funcionar? Isto partindo do princípio que a intenção foi destruir o decreto e não reverter os seus efeitos. É uma boa questão, não é? Vamos ver se quando chegarmos ao arquipélago cardeal em aventuras futuras vamos ver estas implicações, estas ramificações a terem lugar e onde é que isto vai levar a história. Vou colocar também esta questão em cima da mesa enquanto nos preparamos da hora de fecho desta bela transmissão. Por acaso de vocês quererem partilhar alguma coisa.
Ah, esqueci-me de ir aqui procurar demandas para Sutri. Bem, no melhor pen cai a nódoa. E há agentes que são fáceis de corromper. De uma maneira ou de outra. Trocas de favores, tráfico de influências. Algum tipo de promoção forçada. Prender alguém só porque sim. Trocar de detidos. Ajudar em eventuais fugas. Esse tipo de coisas. Mais, o que é que nós podemos ir aqui buscar para Bahamut? Ora bem, poderia ser interessante pegar no Nemesis, que seria Tiamat, e ter algum membro da Ordem Bahamut que secretamente é um fiel acérrimo de Bahamut e que no interior da Ordem procura reverter o credo e converter outros membros. Vou só meter aqui Tiamat entre parênteses. Não queria um smile. Hum. Excelente. Muito bem. A nossa transmissão de hoje está a chegar ao fim. Agradeço desde já aos que estiveram presentes, do princípio ao fim. Apesar do vosso silêncio, é compreensível, não há problema nenhum. Eu não me importo de pensar alto e a partir daí conseguir criar algo interessante. Espero que tenha sido uma boa fonte de entretenimento nesta última hora. Qualquer questão vocês tenham relativamente a pontos de world building e a aplicação desta pequena cábula, estejam à vontade para nos comentários aqui no Twitch, no YouTube ou nas minhas outras redes sociais de me contactar. Eu estou mais que disponível para eventuais esclarecimentos. E acrescento que amanhã, entre as 9h30, mais tardar 10 horas, então eu regressarei com a malta de segunda para continuarmos a nossa partida de Civilization 6 e ver quão longe conseguimos ir, se desta vez conseguimos encontrar algum de nós no mapa e ver até onde é que isto nos vai levar e quem é que vai ter a civilização suprema, por assim dizer. Sem mais, obrigado uma vez mais aos que estiveram aí desse lado e vemo-nos então amanhã aqui no sítio do costume para continuar a fazer coisas fixes e uma vez mais, porque é sempre bom reforçar essa ideia. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que necessitem, qualquer curiosidade que queiram partilhar, a minha porta está sempre aberta. É por isso que eu aqui estou. É por isso que os Jogos aos Montes foi criado. Por isso, vamos aproveitar este espaço aberto para falar daquilo que mais gostamos e construir algo ainda maior com isso. Fiquem bem e vemos amanhã.